Quem encontrou São Lucas capítulo 1 diz amém. Amém. Nós vamos ler com vocês o versículo de número 14. Diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Eu queria repetir só essa frase. E será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Salvador Jesus, Pai de amor e bondade, Pai de misericórdia, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós cremos na presença do Teu Espírito Santo entre nós. Seja o Senhor falando conosco, seja o Senhor nos abençoando, seja o Senhor nos dando direção para a glória de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, se tem uma coisa que nós devíamos buscar com mais diligência, que deveríamos buscar com mais sinceridade, inteireza de coração, é a presença do doce Espírito Santo. Eu vejo tantas campanhas de prosperidade, não que Deus não prospere. Eu vejo tantas campanhas de cura divina, não que o Senhor não cure. Mas eu nunca vi uma época em que se buscou tão pouco a presença do Espírito Santo. Aquilo que faz a diferença na vida do homem. Os crentes são, quando você vai pregar numa capital como São Paulo, uma cidade tão desenvolvida como é São Bernardo, você prega para tantos teólogos sentados no banco, não é só pastor que é teólogo. Irmãos, eu conheço quantos que faziam campanha comigo e vêm na igreja. Me lembro de um professor de uma universidade teológica do Espírito Santo, que quantas campanhas ele fazia comigo à tarde, e participava dos cultos chorando à tarde para correr, para dar aula teológica à noite, na faculdade. Sabe por quê? Porque você não adquire o Espírito Santo nas aulas acadêmicas. Você não adquire o Espírito Santo fazendo o seu curso, sua graduação. Você não adquire fazendo ali a sua tese do doutorado, ou seja, o seu trabalho de TCC, de conclusão de curso. O Espírito Santo é dádiva de Jesus, é presente de Deus, para aqueles que buscam incessantemente, e que sentem um vazio na alma, e que sentem desejo do céu, e que desejam uma comunicação com o trono da glória, com o trono celestial. O Espírito Santo, irmãos, eu vou dizer para vocês, o Espírito Santo, eu queria preparar um estudo, peguei o material e comecei a ler e falei, mas eu não tenho tempo. Eu falei que minha esposa, não adianta eu imprimir, escrever, imprimir para aqui para mim trazer um estudo, porque eu não vou ter tempo para mim entrar de Gênesis, Apocalipse com os irmãos, como eu queria falar sobre o Espírito Santo. Queria falar muito sobre ele. Ele está nas primeiras páginas da Bíblia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre. Que terra é essa, irmão? Sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Está falando que todo o Antigo Testamento, todo o período, meus amados irmãos, da antiga aliança, o Espírito Santo procurou local para pousar.
mas ele não encontrou. Em toda a velha aliança, o Espírito Santo, por mais que ele podia fazer, é como foi a pombinha. Lembra daquela passagem que Noé solta a pombinha? Quem lembra da passagem bíblica? Solta a pombinha e ela vai e ela volta algumas vezes, porque não achava lugar para colocar a planta dos seus pezinhos. O que é isso, pastor Jefferson? O Espírito Santo pairando sobre a terra, procurando um lugar, procurando um jovem, procurando um ancião, procurando uma senhora, porque ele não faz acepção. Ele batiza com o Espírito Santo com 5 anos de idade, e ele batiza com 99, com 100, se abrir o coração, recebe o batismo, recebe línguas, recebe dons do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava se movendo, ele descia, claro, agia na antiga aliança, em Moisés, em Davi, em Sansão. Sansão estava cheio do Espírito Santo quando partia o animal na mão, porque o homem natural ele não tem força para vencer coronavírus, ele não tem força para vencer pecado. O homem natural ele é fraco, ele é falido, ele não consegue, ele fica cego. A catarata do pecado toma a visão do homem natural e ele é levado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, os olhos são abertos e ele enxerga mais, ele enxerga o profundo. Então, meus amados, Jesus Cristo viria do ventre de uma mulher. Eu imagino Maria, eu tenho para mim que Maria era uma moça da igreja, da sinagoga, quem sabe, mas bonita, uma moça linda, uma virgem. Não era aquelas moças que, não era mesmo, que se encontra com um rapazinho escondido, que fica no agarra-agarra, não é assim? Não era não, era uma serva de Deus. E Jesus viria do ventre de uma virgem. Eu acho que para mim que uma moça virgem, um rapaz puro, ele tem um prazer de se encher de Deus, muito mais do que o casado. A Bíblia vai dizer. Tem gente que é bobo, ele tem que casar para me fazer a obra. Quem já viu? Tem que casar para me fazer, e casa com uma desgraça de uma ciumenta, que prende ele, que atrapalha ele fazer a obra de Deus. Uma mulher que o homem não pode nem ser obreiro. Se uma irmã for pedir um conselho, ele não pode conversar. Porque se tiver que fazer uma viagem, a mulher tiver que ficar, não pode, porque ela não confia. Outro caso é o homem, a mulher diz assim: tem que casar para me fazer a obra, para mim ter o meu marido. Quem disse que você não pode fazer como solteira? Quem fez a obra de Deus como solteira? Quem fez a obra de Deus como solteira? E foi uma bênção. Às vezes você casa com um homem que ele é um estrupiço, que ele te atrapalha a fazer a obra de Deus, que ele é um relaxado com as coisas de Deus. Agora, quando o casamento é na presença de Deus, os dois trabalham com alegria e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Veja que Jesus falou assim, não, peraí, Maria falou assim: eu vou casar, Senhor, eu vou me casar, eu tenho um casamento marcado. O Senhor fez com Maria, como fez com Maria e José, como fez com Yasmin e o Diogo. Eu tenho outro plano para o seu casamento. Dá um tempo com o casamento. Eu preciso do seu ventre. Eu preciso do seu projeto. Eu sei que vocês têm projeto, mas o meu projeto vem primeiro. Quem crê que o projeto de Deus vai além do seu projeto? Os planos de Deus vai além dos seus planos. Eu vou casar, eu vou ter um filho, e quem sabe o meu filho será o filho da promessa. Eu preciso do seu útero. O seu útero é meu. Tudo bem. Mas antes de Jesus vir, precisaria do precursor. Precisaria de quem? Do precursor. Precisaria de João. Precisaria de alguém anunciar o Messias, o Cristo. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Pelo amor de Deus. Então, meus amados, precisaria de alguém anunciar a vinda do Messias, de Jesus. Precisaria de alguém anunciar. Aí você está dizendo assim, ó: eu preciso de alguém para anunciar. Mas primeira coisa, para anunciar o meu filho Jesus, não pode ter pretensões nenhuma. Não pode ter nenhuma pretensão.
João Batista começa a pregar e alguém pergunta: quem é você, João? Você é o Cristo? Ele disse: não. Você é profeta, João? E ele disse: eu não sou. Alguém disse: então o que você é? Você não é pastor, você não é Jesus, você não é profeta. O que você é? Ele diz: eu sou uma voz. Para anunciar Jesus, o homem não pode ter pretensão, o homem não pode querer ser grande, não pode querer ser alguma coisa, ele deve ser humilde, simples, simplesmente uma voz. Antes do seu nome ser aclamado, antes do seu nome ser louvado e ele ser aplaudido, o nome do Senhor tem que ir primeiro. Sabe por que Jesus hoje ele me desculpe, Jesus ele não vai operar, ele não vai agir na vida e não vai usar esses famosos aí. Jesus não vai usar esses homens famosos cobrando rios de dinheiro para pregar e cantar. Jesus vai usar os anônimos, os sem nome, os que são apenas uma voz. Mas tem uma coisa que para anunciar Jesus é muito importante. O que é, pastor? O que é muito importante para anunciar Jesus? Você quer ser pregador do Evangelho? Quem aqui ainda não é pregador e gostaria de pregar o Evangelho com mais graça? Quem gostaria de pregar? Tudo bem. Então eu vou indicar para você a faculdade. Você quer matricular? O curso? Pastor, eu quero fazer um curso de oratória. Pode fazer, mas depois de fazer esse que eu vou falar. Eu quero fazer um curso, pastor, para me verbalizar, para me fazer a exegese, direto dos originais, tanto na língua hebraica como na língua grega. O que eu faço para me ser um pregador? Primeira coisa, você quer pregar Jesus? Para você falar de Jesus, tem que correr nas suas veias a presença do Espírito Santo de Deus. Se você quiser pregar Jesus, então, primeira coisa, caleja o joelho, põe a boca no pó. Enquanto você não falar o idioma do céu, cala a tua boca. Enquanto você não for batizado com o Espírito Santo e não falar língua estranha, silencia e cala a tua boca. Você precisa ser queimado com o fogo do Espírito Santo. E João será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, porque ele tinha uma missão. Qual era a missão? Qual era a missão? Anunciar Jesus. Então, para pregar Jesus, tem que ter o quê? Ser batizado com o Espírito Santo. Para pregar Jesus, tem que ser batizado com o Espírito Santo. E para receber Jesus, primeiro é pregar. Ninguém tinha recebido Jesus. Para pregar tem que ter o quê? O Espírito Santo. E para receber, Lucas ainda, capítulo 1. Maria pergunta para o Senhor: você vai receber o Filho de Deus no seu ventre. E Maria pergunta: mas como é que vai ser isso? Eu nunca coabitei com homem, nunca tive com homem, nunca tive uma relação íntima com homem. Como é que eu vou ter filho? E Lucas 1,35. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que o João Batista tinha que ter o Espírito Santo? Porque as pessoas que estão aí representam a Maria, que ainda não recebeu o Espírito Santo. Quando um pregador vem pregar, irmão, ele é boca de Deus. Se ele vem pregar vazio, ele sobe aqui para o altar e ele fala, ele dá um curso, ele palestra, ele discorre o conhecimento dele e não acontece nada. Mas quando vem um pregar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vem junto. Ele sobe no altar, o Espírito Santo sobe junto. E ele começa a pregar, o Espírito Santo começa a pairar assim, ó. Começa a cobrir a igreja Maria. Você não está entendendo, né? Deixa eu repetir para você. Quando um pregador como João Batista prega, o Espírito Santo começa a passar por sobre a nave da igreja, procurando a igreja que está fértil.
procurando a Maria fértil, procurando uma Maria que não é estéril, procurando uma Maria que tem lugar para receber a semente do Cristo. O Espírito Santo cobre Maria num dia que Maria está o quê? Receptível. A mulher, ela passa pelo processo de menstruação, todo mundo conhece. Passa pelo processo do costume da mulher. Quando a mulher passa por por que ela passa por esse processo? Porque há uma preparação uterina. O útero se prepara, ele cria camadas de sangue quentinho, com vasos, para receber o quê? A semente. Para receber o quê? A semente. E quando é fecundado, o útero está preparado, aquele colchãozinho natural que Deus prepara, e o embrião começa a crescer, alimentado pelo útero da mulher. Por que a mulher vai menstruar? Porque ela não recebeu a semente e ela, então, põe para fora aquele sangue. Isso é menstruação, para quem não sabe. Espiritualmente, mais ou menos isso. O Espírito Santo vem, mas ele só vai fecundar através da enxertar Jesus em quem estiver receptível à palavra. O Espírito Santo está agindo. O pregador é como João Batista, está pregando, ele sobe para o altar e o Espírito Santo vem. Onde tem um coração fértil, aí não é útero, é coração. Jesus gera no coração. Aonde tem um coração fértil, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, e a pessoa recebe o embrião. Quem já recebeu o Cristo dentro do seu coração? O embrião. Você não recebe o Cristo que abre mar vermelho. Você não recebe o Cristo que grande. Não, você recebe primeiro o quê? Um Cristo pequeno. Ó, a semente. Diz a semente do reino dos céus é como um grão de mostarda. Você recebe um Cristo pequeno. Quem às vezes vai para a escola, eu imagino um jovem que nesses aqui, quantas vezes, né? Fica com vergonha, a mocinha bonitinha, cinturinha fina, pega perto do menino que nem o Misael, bonito, e ele fica meio envergonhado. Você é crente? Daqueles que olham com a boca no chão? Porque o Cristo ainda está pequenininho, ele está meio envergonhado. Parece um Jefferson, que quantas vezes foi para a igreja e na hora de voltar, jogava a Bíblia dentro da camisa, a Bíblia pequenininha assim, parecendo um chaveirinho, dentro da camisa, para os colegas não verem que eu era crente. Só que o Cristo vai crescendo. Gravidez não dá para esconder. Gravidez não dá para esconder. Você esconde o primeiro mês, você esconde o segundo, mas a barriga vai crescer. E o Cristo vai crescendo, e o Cristo vai saltando para fora, e ele vai sendo enxertado dentro de ti. De repente diz assim: seu cabelo é de crente. Não, eu sou crente mesmo. Você parece que está grávida. Estou grávida mesmo, com muito orgulho. Estou mesmo. Você é que sou crente. A sombra do onipotente cobre a igreja. O problema é que tem muita Maria estéril. Tem muita Maria que não gera. Tem muita Maria que não é receptível. Seja receptivo hoje. Recebe a semente da palavra. Recebe a semente do evangelho. Amanarra súbia. Calamanto que nem andar súbia. Recebe essa semente. Eu tinha tanta coisa para pregar nesse estudo, mas não posso. Então eu vou sintetizar. Jesus, isso aqui é um exemplo. Jesus veio no Espírito, foi ou não foi? Jesus veio, nasceu através do Espírito, fala isso. É através de Deus. Mas eu sei, mas quem cobriu Maria foi o Espírito. Jesus não vem no coração de ninguém se não tiver a presença do Espírito Santo. Pode ter bom músico, pode ter boa banda, pode ter boa orquestra, pode ter bom tocador, pode ter bom pregador, pode ter oratória boa, pode ter um bom português, pode ter um bom inglês, pode falar fluentemente, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não tem convenção de alma, não tem arrependimento. O pecador não se arrepende. O Cristo só nasce se tiver a presença do Espírito Santo.
Se você for um crente e não tiver a presença do Espírito Santo, você fica aqui na igreja o tempo todo. Mas você não gera. Você não produz. Você é estéril. Quem sabe tem alguém estéril aqui, que a sua vida espiritual é estéril. Você é estéril. Sua vida espiritual não produz nada. Você é seca. Não aceite essa sequidão, não. Seja produtiva. Fala que nem a irmã Ana. Fala: Senhor, não quero ser seca, não. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é como Eucana. Já me deu pão, já me deu carne, já me prosperou. Mas eu quero produzir. Eu quero gerar. Eu quero ser um homem produtivo na tua presença. Posso falar para vocês? Posso confessar para vocês? Eu não me conformo. Eu estou azucrinado, eu estou doente com a minha vida. Eu disse: eu vou fazer 40 anos agora em dezembro. Senhor, eu estou estatizado. Eu não consigo avançar. Eu sou um pífio pregador. Eu estou vazio. Eu não estou confortado. Estou querendo Deus. Eu quero a presença de Deus. Você está quase 50 anos, 60 anos, 30 anos, 20 anos. Se envolva com a glória. Se envolva com a presença. Eu não sei como é que tem gente que conforma com essa vida estéril. Se conforma, deita com Eucana, mas não engravida. É uma Raquel que deita com Jacó, mas não gera, é seca. O que é isso? É uma pessoa que vem na igreja, vem. O João Batista está pregando. A unção de Deus está por cima. Deus está fecundando a igreja. Alguém já recebeu a palavra ontem e já é pregador, já é cheio, já é avivado, e outros estão morrendo. Deus está dizendo: não conforme com essa vida seca. Receba o Cristo, receba a presença, receba a glória. Alamanto que neia súbia. Bendito seja Deus. Então Jesus, ele vem num ambiente em que ele há liberdade para ele operar. Jesus, ele vem num ambiente em que ele cobre. Se não tem presença do Espírito Santo, não tem nada. Só que tem uma coisa: o Espírito Santo vem. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Só que Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai também andar em espírito. Deixa eu falar para você aqui. Ser crente não é só, olha para cá, ser cheio do Espírito Santo não é só receber o Espírito Santo na igreja, não. É andar em... Como é que é andar em espírito? Lucas 4. Vamos lá? Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito. Jesus estava o quê, irmão? Irmão, por que você aceita uma vida vazia? Irmão, o Espírito Santo tem para nós temos uma oportunidade de andar cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo espiritual. Então, o que quer dizer isso aqui? Espírito Santo quer guiar os seus caminhos. Você recebe o Espírito Santo e agora você não anda onde você quer, você não congrega onde você quer, você não fala o que você quer, você não vive da forma que você quer, porque o Espírito Santo domina a sua vida. Quem quer que o Espírito domine a sua vida? O Espírito de Deus quer dominar a sua casa, quer dominar o seu coração, dominar os seus sentimentos. Ainda Lucas 4,14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Irmãos, o que eu quero mostrar é que a igreja... Alguém prega que a igreja nasceu? Quem já viu? Eu mesmo já fui um. Quem já viu alguém pregando dizendo que a igreja nasceu lá em Atos 2? Nós estamos tudo equivocados. A igreja nasce aqui. A igreja não nasce em Atos 2. A igreja nasce quando nasce um João Batista disposto a pregar
a palavra do arrependimento, preparando o caminho para o Cristo. Nós devemos ser esse João Batista, que cheio do Espírito Santo, apontamos para Jesus. Esse é o caminho para nós pregar. Então Jesus vem, nasce pelo Espírito. Irmão, é tão tremendo, para cumprir aquilo que, eu já volto na sequência aqui e concluo, mas para cumprir aquilo que o anjo tinha falado para o pai de João Batista, no capítulo de número 1 ainda de Lucas, no verso 41, quando Maria recebe a presença do anjo e fala que ela vai ficar grávida, ela corre para a casa de Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação, 41, viu? 1:41, a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. O que quer dizer isso aqui? Não dava para falar língua estranha no ventre, né, irmão? Você não queria que a criança falasse papai, falasse língua estranha no ventre. Não dava para ela falar língua estranha. Mas para cumprir o que tinha dito, que a criança seria cheia do Espírito Santo, ela começou o quê? A criança fez o quê? E você não recebe o Espírito Santo, não esboça nada. Parece um morto em cima do caixão. Eu nunca vi uma pessoa que recebe o Espírito Santo que não faz pelo menos uma cara feia. Eu nunca vi que alguém que recebe o Espírito Santo não consegue levantar a mão e dar glória para Jesus. Eu nunca vi alguém que recebe o Espírito Santo e não faz alguma coisa. Ele realça, o corpo dele manifesta que ele está cheio da presença. Tem uns que pula, tem uns que fala mistério, tem uns que grita, tem uns que chora, tem uns que pula, tem uns que põe a boca no pó, mas alguma coisa tu tem que fazer, porque o Espírito de Deus está conosco. Bendito seja Deus. E pensa num negócio que irmão, pensa numa coisa gostosa, quando você está perto de alguém cheio do Espírito Santo. Você senta perto de alguém vazio para você ver. Agora ninguém senta perto de ninguém, graças a Deus, né? A não ser da família. Mas senta perto de um vazio. Toda hora ele cutuca você. Que hora que é? A revelação é para você. Cutuca o outro e mexe com o outro e conversa. Mas perto de crente cheio, acontece isso. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no ventre. Por que saltou no ventre? Por quê? Sabe por quê? Porque Maria já tinha dentro dela Jesus. Você não entendeu não? Deixa eu repetir isso aqui. Estava pequenininho, mas já estava na barriga de Maria. O irmão Zé da dupla Mineiro e Mineirinho, em 70 e alguma coisa, ele converte aqui em São Paulo na igreja. Tribulado, demoniado. E ele converte e Deus batiza ele com o Espírito Santo. Porque a mãe dele tinha ódio de crente. Ele falou: mãe, eu preciso falar com a senhora aqui em São Paulo. E aí ela vai chegando com muita dificuldade. E ele, ou seja, quando ele levantou a mão, ele recebeu Cristo. Pequenininho, mas recebeu. Quando ele começa a falar para a mãe dele, na casa dele, sobre Jesus, sobre a presença de Deus, ele começa a chorar. E Deus toma ele em mistério. Sabe o que Deus faz? Batiza a mãe também. Quem já viu o testemunho dele? Deus batizou ele na igreja e batizou a mãe dele dentro de casa antes de ir na igreja levantar a mão. Sabe por quê? Quando Maria agora com o menino Jesus na barriga fala, João Batista agora já começa a movimentar. Isabel é cheia também do Espírito Santo. Ô irmão, uma visita dessa na casa da gente faz a diferença. Faz ou não faz? Tem visita que só presta para fazer fofoca e língua grande, mas tem visita que é cheia do Espírito Santo, e quando ela entra na tua porta, a glória de Deus se manifesta. Isabel foi o quê? Cheia do Espírito Santo. Ei, Jesus. A família, quando é de Deus, até o nome do menino é o Espírito Santo. Quando João Batista vai nascer, e a Isabel diz assim: o nome do menino é João. Mas família é um negócio, irmão. Se você ficar ouvindo tradição de família, você perde a bênção. Tem gente que é idolatrada em tradição de família. Nós temos a família que vai morar no céu. Aí a Isabel diz assim: o nome do menino é João. Alguém diz assim: não tem ninguém da família com o nome João. Não tem ninguém da família com o nome João.
Pergunta o pai. E o pai está, porque tinha duvidado. Perguntado. Aí o pai falou assim: me dá uma tabinha, pelo amor de Deus. O nome é João. Porque o Espírito Santo falou que é João. Verso 67, capítulo 1, 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Quando João nasceu, aleluia, quem estava mudo abriu a boca. Quando João nascer, quando Deus se levantar para pregar o evangelho, aleluia, o teu testemunho já vai arrastar vidas, vai ganhar almas para Jesus. Então Jesus, irmãos, o Espírito Santo não tem nada de Atos ali apenas. Que a igreja começou a agir com o Espírito Santo em Atos. Como é que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Lucas mesmo, que é o mesmo escritor de Atos? O que Lucas vai dizer no capítulo 2? Havia em Jerusalém um homem cujo, verso 25, 2:25, cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aí você já começa a receber coordenadas de como é receber o Espírito Santo. Tem que ser justo, tem que ser temente a Deus, tem que esperar consolação, tem que andar esperando. Aí esse Espírito Santo enche. Esse homem agora, ele já estava velhinho. Olha para cá, olha para cá. Ele já estava meio velhinho. Imagina que o coronavírus estava passando na região. A doença, a praga, a morte, não tinha hospital. Aí o Espírito Santo fala com ele assim: Simeão, vem cá. Quem tem o Espírito Santo tem revelação. Quem tem o Espírito Santo, o Senhor fala. Quem tem o Espírito Santo, o Senhor fala em sonhos, fala em visões, arrebatamento de sentidos. O Espírito Santo chega e fala assim: Simeão, fica tranquilo, você não vai morrer não. Antes, você só vai morrer depois que você tiver visto o Cristo, o Filho de Deus. Todo mundo está com medo de morrer e Simeão está bem tranquilo. Você não tem medo de morrer? Eu tenho uma revelação, eu tenho uma promessa. O Senhor me prometeu. Quem tem uma promessa de Deus aí? Então você não vai agora. Tem uma promessa de Deus te esperando e ela vai cumprir. Você não tem medo de morrer não, Simeão? Eu tenho uma promessa. Verso 26. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Verso 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para proceder segundo o uso da lei, então ele tomou os seus braços e louvou a Deus. Peraí, irmão. Peraí. O homem tinha o Espírito Santo. Aqui, a igreja estava formada, irmão. O homem tinha o Espírito Santo. O homem recebe uma revelação que não vai morrer antes de ver o Cristo. É assim ou não é? O Espírito Santo fala que ele vai na igreja, irmão, e era comum no sábado, imagina, será que dia que era, os pais traziam a criança para fazer segundo o rito da lei. É assim ou não é? Para circuncidar, para apresentar lá diante do templo, como era o costume. Quando aquele tanto de mãe com a criança, o Espírito Santo fala assim: é aquele, pega no colo, é aquele. Evangelho nunca foi nada de homem. Deixa eu repetir aqui: evangelho não é sabedoria humana. Cristianismo não é conhecimento intelectual, acadêmico. Cristianismo é revelação. Cristianismo não é teologia. Cristianismo não é você fazer curso e conhecer o Senhor. Cristianismo é quando Deus revela. De Simeão: esse aí é o Cristo. O velho pega o menino e começa a ficar cheio. Eu imagino Simeão falando, se fosse hoje, Simeão falando língua estranha, Simeão chorando com o menino no colo, Simeão chorando com o menino no colo. E alguém está dizendo: não estou entendendo nada. Dizendo assim: porque vocês são cegos, vocês não estão enxergando. Esse menino, alamanto que neia súbia, ele é o Filho de Deus. Alguém está assistindo essa live agora e pensando: esse pastor é doido, esses irmãos são doidos. É porque eles não estão vendo o que você está sentindo. Eles não estão vendo, eles não estão sentindo a glória que você está sentindo.
Quem já sentiu glória na tua vida? Se você não sentiu, sente a glória. Se você não falou mistério na quarentena, fala mistério. Recebe batismo com o Espírito Santo na sua vida. Alabaçu decanta alabás. Simeão profetiza, cheio do Espírito Santo. Eu encerro agora. O jeitinho está acabando. E se eu fizesse o estudo, vocês iam aguentar aqui umas 4 horas. Escuta aqui. Jesus nasceu pelo Espírito, andou pelo Espírito, e se eu não tiver equivocado, eu creio que não, ele ressuscita pelo Espírito. Já que eu não falei? Coisa que não... Jesus nasceu pelo Espírito, andou em Espírito e ressuscita pelo Espírito. Romanos capítulo de número 8. Vamos ver se é isso mesmo, que aí eu encerro com vocês. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar. Você aceitou Jesus pelo Espírito, porque a Bíblia vai dizer, João vai dizer que o Espírito vai convencer o homem do pecado e do juízo. Isso, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo convence o homem aceita Jesus. Aí o homem anda no Espírito. Se ele anda no Espírito, ele vai ressuscitar também no Espírito. Vocês entenderam? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você não entendeu não, né? A pessoa está morta pensando em suicídio, recebeu o Espírito Santo, tem vontade de viver. Está na mesa de cirurgia dizendo assim, para mim é melhor morrer, vou colocar uma corda no pescoço. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele fica doido para falar. Ele fica doido para sair para a rua, para colocar, entregar folheto, para virar pregador. Porque o Espírito Santo ressuscita. O Espírito Santo quer te ressuscitar o teu ministério. O Espírito Santo quer ressuscitar a sua vida. Muitas vezes o nosso ministério, a nossa chamada vai morrendo, mas recebe a presença do Espírito Santo e o teu ministério renasce, revive. Aleluia. Para você e para a glória, você precisa dessas 3 etapas na sua vida. Por que eu disse receber Jesus? Jesus foi concebido por Maria no Espírito. Porque nem todo mundo que é crente recebeu Jesus no Espírito. Tem uma classe de gente que não teve o privilégio que nós tivemos de nascer no fogo. Teve uma classe de gente que aceitou Jesus do acadêmico, da academia. Teve uma classe de gente que aceitou o Jesus da letra. Um Jesus... Porque do jeito que você recebe a palavra, é que você vai ser. É do jeito. Se você receber uma palavra numa fraqueza, palavra fraca, aquela palavra morta, você não tem outro caminho. Mas quando você recebe o Espírito do fogo, da palavra, do Pentecoste, do avivamento, você não consegue parar. Você anda por ele. Você acorda de manhã e o Espírito Santo está com você. Você vai para o trabalho, ele vai com você. Você vai para o deserto do coronavírus, da luta, ele passa com você. E na hora de voltar do deserto, ele fala, volta, chegou o tempo, vamos voltar do deserto. É o Espírito Santo que nos guia. E quando nós morrer, que o Senhor nos chamar lá nos ares, o Espírito Santo vai falar, acorda, está na hora de ir para casa. Acorda e você vai voar nas asas do Espírito. Esse Espírito só está aqui na terra por conta de você. Você sabia disso? Esse Espírito só está aqui na terra por conta da igreja. O dia que a igreja sair, o Espírito vai embora. Então você, igreja do Senhor, está cheio de picuinha, pregador de prosperidade, pregador de coisas terrenas, pregador de cura divina, de carro novo. É o evangelho dos miseráveis. É Bíblia isso ou não é?
Se nós esperar no Senhor apenas para as coisas dessa vida, fala mais alto, Tiago Fábio. Se esperar o Senhor apenas se você vir para a igreja, apenas em busca de uma bênção momentânea e temporária, você é um miserável, cheio de misérias. Agora, se você serve a Deus para receber o fogo do Espírito Santo, para receber línguas estranhas. Eu estava em casa hoje e falei, Jesus, eu estava em casa hoje em pensamento, eu falei, Jesus, quando um irmão der uma rajada de língua estranha, conta para mim o que ele está falando. Alamando que nele subia. Eu falando com meu Jesus na minha intimidade. Quando o irmão falar um mistério assim, aquela língua bem bonita, traduz para mim, Senhor. Mostra para mim o que esse irmão está falando. Parece que eu estou vendo Deus querendo desenrolar o mistério. Alguém falando letras, falando línguas estranhas, e Deus fazendo a tradução, e o Espírito Santo traduzindo, interpretando. É tempo de nós buscar os dons do Espírito. É tempo de nós buscar os frutos do Espírito. É tempo de nós ser cheio do Espírito. É tempo de nós andar em Espírito, falar em Espírito, viver em Espírito, dormir no Espírito, acordar em Espírito e viver em jejum e oração. Deus abençoe, queridos. Quem pode receber a palavra diz amém.